Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou responder a Anti-TBR Book Tag. Caso você não conheça, essa é aquela book tag dos livros que eu não tenho mínima vontade de ler, dos livros que não serão lidos, que eu não quero ler de jeito nenhum, ou assim. Só que assim, como a gente nunca deve dizer nunca, não posso afirmar que eu não lerei esses livros, mas eu não tenho a menor vontade de ler eles por enquanto, pelo menos. E pra mim, eu acho que essa foi a tag mais difícil que eu já respondi até hoje, porque eu tive que pesquisar bastante a respeito pra conseguir responder todas as 9 perguntas que vocês verão aqui ao longo do vídeo. Isso porque eu sou uma pessoa que, assim, não tenho muito disso de eu não quero ler tal livro ou não quero ler os livros de tal autor. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ler de tudo. Então, eu gosto de ler livros de terror, eu gosto de ler livros de fantasia, eu gosto de ler todo tipo de ficção e de não ficção. Então, foi bem difícil eu conseguir fazer uma lista dos livros que eu não quero ler, porque é muito difícil isso. Na maioria das vezes, eu vejo um livro e aí, mesmo que eu não tenha muito interesse, que eu nunca tenha ouvido falar muito a respeito, eu gosto de pesquisar e de dar uma chance para aquele livro. Então, foi bem difícil mesmo responder essas perguntas. Eu não consegui responder todas muito bem, mas vamos lá, né? Chega de lenga-lenga. Se você é novo aqui no canal, chegou por meio desse vídeo, espero que você goste. Já deixa seu like aí, se inscreve se você ainda não for inscrito e ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. E vamos lá às perguntas. Pergunta de número 1. Um livro popular que todo mundo ama, mas que você não tem interesse em lê-lo. E aí eu vou falar sobre duas séries de livros. A primeira é uma que eu nunca tive interesse, mas mesmo assim eu li quando eu era bem jovenzinha. E hoje, pelo que eu estou vendo, apesar de não estar entendendo muito bem o que está acontecendo, essa série está voltando a ficar falada, que é Crepúsculo. Eu li Crepúsculo, eu odiei com todas as minhas forças e eu tenho um ranço enorme desses livros até hoje. Na época, quando eu tinha acho que uns 11 anos por aí, eu lembro de ler Crepúsculo e Lua Nova, então eu li 2 livros dessa série e assisti todos os filmes porque todo mundo amava, gente, na época. As adaptações eu não tenho nem palavras, mas os livros são muito problemáticos, gente. Como assim? Como que fez tanto sucesso e tá voltando a fazer sucesso, eu não entendo. Então, Crepúsculo é um livro que foi muito popular na minha época, assim, extremamente popular. Li, mas não tem interesse nenhum. Então, foi o único livro que eu consegui responder aqui. E aí, outro que eu ainda não li e não tenho a menor vontade de ler é a série Acotar, que é Corte de Espinhos e Rosas, Corte de Ruínas e alguma coisa, e eu não tenho o menor interesse. Toda vez que eu vejo alguém falando a respeito, eu fico tipo, sério, gente, mas o que tem de bom aí? Não consigo ver, sabe? Não me interessa de jeito nenhum. Apesar de eu gostar bastante de fantasia, essa é uma série que provavelmente eu não irei ler. Pergunta de número 2. Um livro ou autor clássico que você não tem interesse em lê-lo? Essa foi uma das perguntas mais difíceis de responder, porque eu gosto bastante de livros clássicos e eu tenho um projeto aqui no canal de ler clássicos e desmistificar esses livros. Então eu tô sempre buscando mais clássicos pra ler. E ter algum que, assim, eu não tenho interesse... Tipo, eu tenho interesse em todos, eu tenho interesse em pelo menos conhecer eles. Mas eu peguei um que, por conta do gênero dele e por conta da escrita e por conta do que as pessoas falam a respeito, se for ler algum dia vai demorar pra caramba, porque eu não tenho o menor interesse, que é Os Lusíadas, de Luís de Camões. Eu gosto de clássicos por vários motivos, se você já conhece o canal você sabe disso, mas esse eu não vi um motivo, sabe, pra me interessar em desbravar. E é um livro inteiro em versos, então, gente, assim, eu acho que não vou ler tão cedo esse aí, se algum dia eu for ler também. Pergunta de número 3. Um autor que você não tem interesse em ler seus livros. Esse aqui também foi difícil, porque, como eu disse, eu gosto bastante de desbravar os livros. Eu gosto de conhecer novos autores e aí eu ter que pesquisar um autor pra saber se eu vou querer ou não ler os livros dele é algo que eu não costumo fazer. Então, eu coloquei uma autora aqui, que é a Sarah J. Maas, porque todos os livros que eu já vi dela não me dá a menor vontade. Eu acho alguns muito infantis, e aí não é o tipo de literatura infantil que eu gosto de ler.
e outros talvez um pouco problemáticos e, assim, as histórias não me interessam muito também, mas são livros muito falados, com toda certeza, só não sei se eu vou ler algum dia. Eu duvido bastante que eu vá ler algo dela algum dia na minha vida. Acho que tem muitas outras coisas de fantasia aí que me interessam bem mais do que isso. Pergunta de número 4. Um autor problemático que você não pretende ler seus livros. E aqui eu só consegui achar um autor problemático que eu já li livros, mas não pretendo reler e não pretendo dar continuidade na obra desses autores. E eu coloquei a J.K. Rowling, que é a escritora de Harry Potter, porque eu amo Harry Potter, fez parte da minha infância e da minha adolescência e faz parte da minha vida até hoje. Foi muito importante pra mim, continua sendo, principalmente por ter me colocado nesse mundo da leitura. Só que eu não tenho a menor vontade de ler os outros livros dela, não tenho vontade nem de ler os outros livros que se passam no mundo de Harry Potter e provavelmente nunca irei ler. Gente, as tretas envolvendo a J.K. Rowling são muito pesadas e não dá, sabe? Não dá pra engolir esse tipo de coisa. Então, ela é uma. E o outro autor eu poderia colocar aqui, mas vou deixar pra pergunta de número 5, que é um autor que você já leu alguns livros e decidiu que não é para você. Eu tentei procurar outro autor que, assim, eu só não tivesse, sei lá, batido o gosto com a escrita dele, mas eu vou colocar o Lovecraft aqui, porque eu li, tá aqui, não sei se dá pra ver esse livro verde brilhante aqui no rumo do meu dedo, é o livro do Lovecraft que eu li, já tem vídeo aqui no canal, eu bem pistola falando sobre. Eu não gostei de jeito nenhum e eu não gostei por vários motivos. Ele é um autor muito problemático, extremamente preconceituoso, as histórias são extremamente preconceituosas e eu não acho que dá pra você separar, pelo menos não totalmente, o autor da obra, principalmente nesses casos em que a obra tá repleta desses traços de preconceito. Então, não dá. E assim, não engulo, não é pra mim de jeito nenhum, mas eu vejo muita gente falando muito bem e amando e endeusando por aí. Eu não entendo, porque além dessa questão de ser extremamente preconceituoso, tem a questão de eu, Júlia, ter achado os contos extremamente lentos e chatos e assim... Gente, que coisa sem graça é essa? Nossa, muito ruim mesmo, não gostei de jeito nenhum, nunca mais quero nem ver perto de mim. Só tenho o livro aqui porque eu mantenho a coleção da Dark Side, mas assim, prefiro ignorar a existência desse autor. Pergunta de número 6. Um gênero que você não tem interesse ou um gênero que você tentou curtir, mas não rolou. Como eu disse, eu gosto de ler de tudo, todos os gêneros literários, todos os tipos de livros que existem. E eu acho que o único... Assim, eu não sei se enquadra em gênero, então eu vou falar 2, porque, né, vocês ganham mais tempo aí com a minha tagarelice. Mas uma coisa, um tipo de livro que não me desce de jeito nenhum é livro de autoajuda. E eu já li vários. Principalmente quando eu era mais nova, mas assim, eu não sei, não funciona pra mim. Se funciona pra alguém, que maravilha, mas pra mim não funciona de jeito nenhum. E outro gênero é romance de época. Eu já li alguns quando eu era mais nova, eu nem me lembro os nomes, pra ser muito sincero, porque não eram meus, eu pegava emprestado de uma amiga minha, então... Quando eu li eles, eu lembro de gostar um pouco, meio que da narrativa, por ser muito envolvente e por a história ser narrada de um jeito que te envolve e que você quer saber o que tá acontecendo, e é um ritmo muito rápido, muito acelerado, então eu lembro de gostar por conta disso, mas as histórias mesmo não me cativam de jeito nenhum. E eu fico pensando, gente, podia estar lendo tanta outra coisa no lugar disso, então romance de época eu acho que é um tipo de livro que eu provavelmente nunca irei ler. Pergunta de número 7. Um livro que você comprou, mas que não pretende ler. Pode ser um livro que você já se desfez, ou até mesmo um livro que você pegou emprestado na biblioteca ou com um amigo e devolveu sem lê-lo. Eu não sou de pegar muito livro emprestado, então eu não encaixo nessa categoria aí. E livro em biblioteca eu pegava só quando eu estudava e todos que eu pegava eu devorava. Não sei se era por conta da minha idade, enfim. Mas a questão de um livro que eu comprei e não pretendo ler é algo que eu já fiz com uma certa frequência aí, mas eu sempre me desfaço desses livros. E o único que eu tenho aqui é porque, assim, eu mantenho uma pequena esperança de ainda dar vontade de ler ele um dia, e ele podia ter encaixado na pergunta de número 2, de ser um livro clássico, mas vamos conversar sobre ele aqui, que é E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Inclusive, eu nem tô com ele aqui no momento pra mostrar porque ele está emprestado.
E eu não sei se eu tenho mais vontade de ler ele. Quando eu comprei por influência de uma booktuber que eu assistia na época e que era apaixonada em O Vento Levou. Só que eu comprei e eu não comecei a ler ele na época. E aí o tempo foi passando e a vontade foi sumindo. E hoje, toda vez que eu olhava pra ele na estante, eu ficava assim, será que eu vou ler você um dia, meu filho? Será que lerei você? E aí a vontade não vem. Então, provavelmente, eu nunca irei ler E o Vento Levou. E, inclusive, se a pessoa que eu emprestei não me devolver, eu nem vou ligar, porque, assim, a vontade, ela não existe mesmo. Pergunta de número 8. Uma série de livros que você não tem interesse de lê-la ou uma que começou e não pretende terminar. E aí eu peguei 2 séries que eu comecei e não pretendo terminar de jeito nenhum. E esses livros também poderiam se encaixar em outras categorias. Isso é o que eu fiquei um pouco confusa nessa book tag, porque tem vários livros que eu pensei que poderiam se encaixar em várias categorias, em várias das perguntas. Então foi meio difícil responder por conta disso também, saber qual livro responder em qual pergunta. Mas vamos lá. Eu escolhi As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley, porque eu li o primeiro livro já faz uns 3 anos e eu comecei a ler o segundo livro e eu parei e desisti porque realmente não foi pra mim. E assim, eu já vi que tem umas tretas envolvendo a autora também, umas coisas meio sérias aí que eu nem quis pesquisar mais porque não me interessa de jeito nenhum, assim, os livros dessa autora. E As Brumas de Avalon é uma série que eu abandonei e eu nunca mesmo quero gastar o meu tempo relendo ou dando continuidade nessa série. Eu achei ruim por vários motivos, mas acho que o principal foi a narrativa que não me envolveu, nem me prendeu de jeito nenhum. Eu não tava interessada pra saber o que ia acontecer e tava difícil e lento demais a história, então assim, não vou voltar de jeito nenhum. E outra série que eu abandonei, mas que talvez algum dia eu dê continuidade, não sei, mas nem tenho os livros mais, é Maze Runner. Eu li o primeiro livro apenas, já faz um tempo também. Eu li ele em inglês, foi um dos primeiros livros que eu li em inglês, inclusive fica uma recomendação, muito tranquila a linguagem. A história foi boa, eu gostei, só que assim, quando eu terminei o livro, ele termina de um jeito que era pra te deixar bem interessado pra você dar continuidade na série. Só que isso não aconteceu comigo. E aí eu fiquei pensando, será que vale a pena? E aí, pra mim não valeu a pena na época, não sei hoje, não sei no futuro, mas eu me desfiz do primeiro volume, que foi o que eu li, e eu não adquiri os outros e não tenho vontade, não sei. Assim, eu lembro de ver o filme e me interessar bastante pelo filme na época, e o livro também, quando eu li, eu achei uma boa história. Mas não sei, gente. Não me apetece mais hoje, sabe? E a última pergunta é um lançamento recente ou que será lançado em breve e que você não está interessado em lê-lo. Essa aqui eu acho que eu vou deixar sem resposta, porque primeiro, eu sou uma pessoa que tô começando a ficar mais antenada nos lançamentos esse ano de 2021. Antes eu, assim, não olhava, nem olhava que os livros seriam lançados. Os lançamentos que eu vejo me interessam, principalmente por serem lançamentos e por eu não conhecer aquela história e ficar muito curiosa. Então, achar um lançamento que eu não tenho interesse é algo muito difícil, gente. Porque eu nem sei direito, não vi ninguém falando ainda a respeito, as pessoas ainda não leram. Então, se fosse ano passado, eu poderia falar de a continuação da série Crepúsculo, que eu nem me lembro do nome do livro, mas vou deixar aí pra vocês verem. E aí sim seria um lançamento que eu não tenho o menor interesse, porque, né, já conversamos aqui sobre essa questão de Crepúsculo. Mas enfim, gente, essa foi a book tag de hoje, bem rapidinha, cheia de livros que eu não quero ler. Que desgosto. Mas me conta aí nos comentários, tem algum livro desse que eu falei aqui que você já leu, que você gosta, ou que você também não gosta, que você tem interesse em ler, ou que você não tem interesse em ler. E me fala como que funciona isso, porque eu achei bem difícil mesmo responder essa tag. Mas esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, obrigada pela companhia, se inscreve aí no canal e deixa seu like. E até o próximo vídeo, beijinhos e tchau!